Fala pessoal, eu voltei aqui só para falar dessa história de períodos de guerra que o pessoal se caga, né, que o mercado vai desabar e tudo mais. Mas a questão é que historicamente períodos de guerra coincidem com impressão de dinheiro para sustentar a máquina, né, de guerra aí, a produção de armamentos e todo esse financiamento do aparato. Bom, aí o que eu fiz? Eu entrei e peguei os períodos da história em que os Estados Unidos se envolveram em guerra e eu posso comparar no gráfico do S&P e identificar os pontos em que houve guerra, onde os Estados Unidos estiveram envolvidos, e o S&P. Então o que aconteceu? A primeira guerra aqui em 1898, tá? Agosto de 1898 começou a Guerra Hispano-Americana. E olha só o que aconteceu. O S&P estourou, né? Subiu essa cacetada aqui. Deixa eu medir aqui para ver quanto o negócio subiu. Daqui até aqui. Subiu quase 90% nesse período aí. Onde houve uma guerra, tá? Então vamos para a próxima guerra. Vamos esticando aqui. Aqui a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, que começou, os Estados Unidos entraram nessa guerra em 1917, eu não sei em que capacidade, tá? Eu não sou meio ruinzinho de história, especialmente da Primeira Guerra Mundial. Aqui sim houve uma queda, tá? Mas o mercado recuperou logo depois. Mas vamos lá, vamos seguir e identificar outros pontos aqui. Aqui a participação dos Estados Unidos, a gente sabe que foi grande, né? E eles fizeram... E aí sim, eles investiram bastante pesado nessa guerra. Então, a participação deles nessa Segunda Guerra Mundial, olha só, começou em 1941, no final de 1941, e foi até 45. Olha só o que aconteceu com o mercado durante esse período, tá? Tudo impressão de dinheiro. Guerra da Coreia, 1950 a 1953. Essa guerra começou em junho. Olha o que o mercado fez, subiu. E continuou subindo depois da guerra também. Tá? Impressão de dinheiro... é maravilhosa, sempre foi, tá? Guerra do Vietnã, essa é uma guerra que foi longe, né? Levou quanto tempo isso aqui? 11 anos. Então começou em agosto de 64 e o mercado subiu, teve suas quedas, provavelmente, se eu não me engano, foi um período que tinha os americanos estavam sofrendo com inflação, tá? Então entrava o Fed, elevava juros, causava depressões, aqui foi até essa crise de 74, tá? Mas no geral, o que aconteceu? A guerra começou e a impressora de dinheiro comeu solto aqui, imprimiu dinheiro a rodo, né? E a gente enxergou esses picos aqui no mercado durante esse período. Então, vamos para a próxima. Aqui, tempestade no deserto lá no Iraque. Foi em 1990, durou 2 anos só. Isso começou aqui em agosto de 1990 e... o que aconteceu com o mercado? Teve a sua quedinha no período de setembro aqui e já voltou a subir, tá? Deixa eu só medir aqui para ver o quanto isso aqui subiu, só para ter uma ideia. Porque às vezes a gente tá com proporções diferentes no lugar. Subiu 40%. Vamos lá. A guerra do Afeganistão. Essa começou em outubro de 2001, então deu todo aquele crash aqui da bolha.com. Tava no meio desse processo. Aí começou a guerra no Afeganistão. Até deu uma pompadinha aqui nesse período, tá? Logo continuou o crash. Esse estouro da bolha do .com, né? E o mercado voltou a subir. E essa campanha no Afeganistão, olha só. Que interessante, né? Coincide com até o final aqui do topo que a gente teve antes do crash da Covid. Foi até agosto de 2021 essa guerra no Afeganistão. Então durante todo esse período aqui a máquina de guerra estava sendo sustentada pela impressão de dinheiro, tá? Além da economia, né? E olha só o que aconteceu. Terminou a guerra, aí tivemos o crash da Covid aqui em 2022, nesse período aqui. Não, 2020, socorro, tô ficando louco, cara. Foi aqui 2020, março de 2020. Aqui eles imprimiram mais dinheiro ainda. Aqui tem a ver a guerra, eu marquei a guerra da Ucrânia, que começou em fevereiro, tá? Não dá pra dizer nada, os Estados Unidos não se envolveram diretamente ou tão ativamente como nas outras vezes, ok? Mas se agora a gente tiver um período de guerra novamente, agora com Israel, e tiver maior envolvimento dos Estados Unidos, o que parece que eles já estão enfiando o seu aparato de guerra para aquele lado lá,
eu não duvido que nós vejamos a impressão de dinheiro que vai impulsionar o nosso mercado para cima. Então, apesar de existir a possibilidade de uma queda, todo aquele medo, incertezas, essa desculpa de guerra para reiniciar um processo de impressão de dinheiro de novo, pode acontecer e empurrar tudo isso aqui para o céu de novo, tá? Então, acabou a crise e é bull market de novo, se for o caso, tá? Não estou comemorando início de guerra em lugar nenhum, pelo amor de Deus, mas é o que aconteceu historicamente. A guerra é sustentada por impressão de dinheiro que influencia na economia, que influencia no valor dos ativos que são negociados no mercado. Então, se for o caso de realmente acontecer uma guerra, aguardamos por um novo bull market. Quem diria? Pelo menos essa é a minha leitura da situação no momento, tá? Então, senhores, muito obrigado. No final da tarde do Brasil, eu vou publicar o vídeo sobre o mercado cripto. Por enquanto é só isso. Falou!